Assim como nossas casas, as indústrias também geram lixo, mas em grande escala. E esses resíduos exigem tratamento especial, sob risco de provocar danos ao meio ambiente e ao próprio homem. Uma alternativa é a reinserção dessas sobras no processo produtivo ou a utilização para outras finalidades. Aproveitamento de resíduos industriais é o tema de hoje do Viver Ciência. Resíduos industriais são basicamente todos os resíduos produzidos dentro de uma atividade industrial. Seja ela no setor primário, na agricultura, ou na produção, ou na criação de animais diversos, no setor secundário, que o setor secundário compreende a indústria de transformação, indústria têxtil, farmacêutica, alimentícia, enfim, todos os tipos de processos industriais. E também nós podemos considerar que esses resíduos estão presentes no setor de prestação de serviço, que atribuem produtos oriundos de indústria e que após o seu uso se tornam também resíduos com características industriais. Cada indústria produz um tipo de resíduo diferente. As sobras da indústria têxtil, por exemplo, são retalhos de tecido. Na indústria alimentícia, na produção de milho em conserva, restam as palhas. Mas há também uma categoria de resíduos considerados perigosos, por serem inflamáveis, corrosivos ou tóxicos. Por exemplo, derivado de óleo lubrificante. O óleo lubrificante, depois de utilizado dentro de um processo produtivo ou na troca de óleo veicular, por exemplo, se ele não tiver uma destinação ambientalmente correta, ele é tóxico, ele contamina lençol freático, ele contamina solo, ele causa risco à saúde humana e é um resíduo que é muito presente no meio urbano. Cada tipo de resíduo demanda um tratamento específico, de acordo com a legislação, a tecnologia disponível e a viabilidade econômica. E as indústrias brasileiras precisam se adaptar para gerenciar o lixo que produzem de forma correta. E hoje as políticas públicas tendem para fazer com que esse circuito seja diferenciado, que se reduza o consumo, que se repense, se refaça, que se construa novos mecanismos de produção, que esse resíduo passe por um processo de reciclagem e de reutilização e de reaproveitamento e que somente depois, quando não tiver mais possibilidades de reaproveitar, de tirar e de minimizar os impactos desse resíduo, que se descarte de maneira adequada aquilo que é rejeito, aquilo que sobrou. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre aproveitamento de resíduos industriais. Nossos convidados são o doutor em Química Analítica, coordenador do Laboratório de Métodos de Extração e Separação e professor do Instituto de Química da UFG, Nelson Roberto Antoniossi Filho. Bem-vindo ao Viver Ciência. Obrigado à TV UFG pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também o gerente de resíduos sólidos da Agência Municipal do Meio Ambiente, Wellington Heberlin de Oliveira. Bem-vindo ao Viver Ciência, Wellington. Obrigado pelo convite. Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Jéssica, eu queria saber se o lixo industrial é aproveitado e se isso acontece na prática aqui em Goiás e no Brasil. Bom, Jéssica, é importante saber que quando falamos de lixo, tanto industrial, quanto residencial, quanto comercial, na verdade nós estamos falando de uma mistura de resíduos e rejeitos. Os resíduos são tudo aquilo que pode ser reaproveitado, se tornando um novo produto e até mesmo uma nova forma de captação econômica pela empresa. Os rejeitos já são aquilo que já não tem mais destinação e que normalmente é descartado em aterro sanitário ou incinerado. No Laboratório de Métodos de Extração e Separação da UFG, o LAMES, nós estamos tentando riscar esse conceito de rejeitos e estamos, junto com parcerias com várias empresas, nós estamos fazendo com que tudo isso se torne resíduos. Então, por exemplo, plásticos que normalmente não eram aproveitados e eram incinerados, nós estamos convertendo em base para tintas, em combustíveis, em lubrificantes, enfim, em insumos para a indústria química, de forma a fazer com que a indústria possa ganhar mais dinheiro com isso. Então, hoje, tanto em Goiás quanto no Brasil, são muitas as iniciativas de reaproveitamento do lixo industrial. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Matheus e eu gostaria de saber qual a destinação dos resíduos tóxicos. A destinação dos resíduos tóxicos, antes mesmo que ela aconteça, esses resíduos devem passar por um processo de gerenciamento, de manejo adequado, para que não tragam riscos ao meio e à saúde de quem o manipula. Comumente, esses resíduos no Brasil, eles são destinados, em sua maioria, a um processo de incineração, dependendo do tipo de resíduo.
alguns tipos de resíduos tóxicos produzidos, gerados em processos industriais, passam por um processo de reciclagem, é aproveitado algumas substâncias dentro de outra cadeia produtiva ou encaminhado a um outro processo produtivo, uma outra indústria, e aquilo que realmente, por não ter viabilidade econômica e dadas as suas características, por exemplo, de toxicidade, corrosividade, inflamabilidade, entre outras, é encaminhado para processos de destruição térmica ou coprocessamento. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Marina e eu gostaria de saber de quem é a responsabilidade de coletar os resíduos produzidos pelas indústrias goianas. A responsabilidade pela destinação dos resíduos é de todos. Todo cidadão é responsável pelo destino adequado do seu resíduo. Em se tratando de uma indústria, os resíduos eles possuem características muito específicas e, dadas as quantidades, se descartado de forma irregular, ele pode comprometer a saúde da população, colocar em risco o meio e todo um ecossistema, toda uma biodiversidade. Por isso, as indústrias são responsáveis, de acordo com a Lei 12.305 de 2010, por dar a destinação adequada aos seus resíduos. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida na UFG que utiliza os resíduos do tomate para produzir barra de cereal e até madeira. E no quadro Casulo de Ideias, Luísa e Pedro explicam como os resíduos industriais podem ser aproveitados. Semente tem que plantar. A casca dá para comer. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é aproveitamento de resíduos industriais. Nossos convidados são o professor do Instituto de Química da UFG, Nelson Antoniossi, e o gerente de resíduos sólidos da Agência Municipal do Meio Ambiente, Wellington Heberling. A indústria alimentícia é uma grande geradora de resíduos. Na fabricação do molho de tomate, por exemplo, sobram ao final do processo caçambas cheias de casca e semente. Pesquisadores da UFG estão utilizando esse material para produzir comida e até madeira. Vamos acompanhar a reportagem. É assim que os resíduos da fábrica de atomatados chegam ao Laboratório de Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás, em forma pastosa. Aqui, o primeiro passo é separar nessa mistura a casca da semente. Então nós fazemos um processo de centrifugação juntamente com peneiras, onde a pele do tomate vai ficar retido nas peneiras e a semente vai passar para a parte inferior do recipiente. Então, a partir daí, nós temos separado casca e semente. A partir desse processo de separação, tanto a casca quanto a semente é destinada a uma estufa de secagem com circulação de ar forçada. Da casca se extrai o licopeno, substância que dá a cor avermelhada ao tomate e que tem papel fundamental na prevenção do câncer. Da semente se extrai um óleo de grande valia para a indústria de cosméticos, para a fabricação de hidratantes. Mas não é só isso. Os pesquisadores da UFG descobriram que esses resíduos podem virar comida de alto teor nutritivo. Ambos os produtos, após esse processo de extração, nós estamos dando um novo destino, que é a fabricação de barras de cereais, devido ao grande volume de fibra que há na casca e a uma grande quantidade de proteínas que tem na semente após a extração. O principal foco nosso era retirar da barra de cereal a aveia. E a aveia normalmente ela tem resíduo de glúten e o glúten ela acaba causando problemas em pessoas que são alérgicas. Então, nós resolvemos substituir a aveia pela fibra de tomate. Ainda não acabou. Os mesmos resíduos que dão origem à barra de cereal também podem ser utilizados para produzir madeira. Isso mesmo, madeira. Então, nós podemos fazer dois tipos de madeira, o MDP ou o MDF. O MDP é madeira de média densidade particulada e o MDF é madeira de média densidade
com fibras. Então são dois tipos de madeira de média densidade diferentes para ser empregado tanto na indústria de construção civil quanto na indústria de móveis. Os produtos desenvolvidos no Lame são um bom exemplo de como aproveitar os resíduos industriais, de modo a poupar o ambiente do descarte indevido e atribuir valor comercial àquilo que até então era tratado como lixo. Professor Nelson, qual que é a destinação usual dos resíduos gerados durante a produção de atomatados? Esses resíduos normalmente são utilizados para a alimentação de bovinos. Então, normalmente a indústria destina isso ao pessoal da pecuária, que tem um problema muito sério. Como isso tem muita água, isso acaba sendo transportado por um custo muito elevado. E com o passar do tempo, se esse produto não for desidratado, ele começa a fungar e começa a estragar. Então, isso tem que ser ou secado antes de ser dado ao animal, ou então, se não passar por um processo de secagem, ele rapidamente vai fungar e vai poder começar a dar problemas, inclusive a produção de leite, a produção de carne. Então, era uma destinação que não era muito adequada. E o que nós tentamos fazer com esse projeto, que já é um produto final, já tem produto, já tem processo, né? Já é um processo patenteado, é dar uma destinação mais adequada, de forma com que a empresa conseguisse um ganho maior e uma sustentabilidade maior para todo o seu processo produtivo. E essa barra de cereal produzida no Lames com a semente e a casca do tomate, ela foi submetida a testes de degustação, né? Explica pra gente qual foi o resultado. Sim, nós começamos primeiro fazendo testes informais no próprio laboratório, né? Nós temos mais ou menos 40 pessoas que trabalham no laboratório e sem contar para nenhuma delas que isso havia sido feito com casca de tomate e semente de tomate, né? Nós ofertamos para cada uma delas, né, como se fosse um lanche, e todas elas gostaram muito do produto, né? A própria empresa, os próprios donos da empresa predileta, né, receberam esse material e, sem saber que era feito do próprio resíduo da empresa, eles aprovaram e até perguntaram se haveria o interesse, se talvez a empresa começasse a ter um interesse em produzir barras de cereais daquele tipo, né? E agora, recentemente, nós realizamos alguns testes sensoriais, né, que aprovaram plenamente o produto. As pessoas às vezes podem ficar curiosas, né? Mas será que não tem gosto de tomate numa barra de cereais desse tipo? Não tem gosto algum de tomate. Na verdade, ela é bastante enriquecida em fibras e proteínas pelo uso da própria fibra do tomate e pelo uso da própria semente, que é rica em proteínas e também em fibras. Professor, e essa madeira produzida com os resíduos dos tomates, qual que é o diferencial dela? O diferencial dela é que ela tem uma resistência muito maior do que o compensado comum. O compensado comum, como o Lucas explicou, que é feito como MDF ou MDP, ele normalmente é feito com serragem de madeira misturada com uma resina e os dois são prensados e isso forma aquilo que a gente conhece como MDF e MDP. O problema é que essa serragem normalmente ela é formada por partículas irregulares e que ao final do processo de moldagem ele acaba acumulando partículas de ar no interior da madeira. E isso é um ponto ou para absorção de água ou para fratura no caso de um impacto mecânico. A madeira que nós desenvolvemos com a fibra do tomate não tem esse problema, porque por ser fibra, a resina se molda muito bem, compacta muito bem e não deixa espaços reticulares de maneira com que não há penetração de água e o material é muito mais resistente do que o compensado comum. Acho que todo mundo já teve a experiência de ter um móvel compensado que de repente começasse a esfarelar com o tempo pelo contato com a água, principalmente na base, né? Na nossa madeira não há esse problema. Então nós estamos desenvolvendo um novo produto e evitando aí, né, com que haja a derrubada de árvores e para a produção de madeiras não tão nobres como o MDF e o MDP. Professor, e esses produtos, né, desenvolvidos no Lames, eles foram eles foram patenteados, não é isso? Sim. Existe uma previsão de quando esses produtos vão chegar ao mercado? Olha, para você ter ideia, junto com a Predileta, nós submetemos um projeto à FINEP e ao BNDES, e esse projeto foi aprovado, foi um dos 10 melhores projetos, dentre mais de 400 projetos que foram submetidos, e com isso a Predileta e a UFG ganharam 10 milhões de reais para investimento na abertura de uma empresa que venha a produzir tudo isso que foi patenteado. Então, muito em breve, nós já estamos conversando com a Predileta na abertura dessa empresa, muito em breve esses produtos vão estar no mercado à disposição do consumidor. Bom, os resíduos de tomate utilizados nessa pesquisa são obtidos junto à Predileta, como o professor disse, né, que é uma indústria de alimentos
parceira do Lames. Nós fomos até o interior de São Paulo, em Matão, conhecer como é produzido os automatados, como são produzidos os automatados e mostrar também como são gerados esses resíduos. Vamos conferir. Mais ou menos com 110 dias, a gente começa a fazer as nossas avaliações de maturação. O que é isso aí? É levantar, quantificar a porcentagem de tomate maduro na área. Então, se esse número for acima de 90%, 92% de tomate vermelho, aí sim a gente coloca nossas máquinas para fazer essa colheita. O tomate ele chega a granel, ele chega em caçambas ou em caminhões fechados, em carreta. Ele é descarregado com água, todo o sistema hídrico, todo o transporte do tomate até a seleção é feito com água. Nesse processo já são feitas 2 lavagens, a do descarregamento e do transporte. Depois tem uma outra água de lavagem para tirar algumas impurezas ou algum resíduo de terra, né, que vem junto com o tomate. Ele passa por uma mesa de seleção onde tem novos chuveiros de água para garantir a total limpeza. Aí há uma escolha manual para tirar alguns galhos de tomate, algumas ramas. Depois desse processo ele cai numa bomba, daí para frente é um processo totalmente mecanizado, não tem mais contato nenhum manual. Ele passa por uma bomba e transfere para um inativador enzimático. Ele vai já aquecer o tomate. Aquecendo, ele vai passar por uma peneira para fazer o refino, onde vai virar o suco do tomate. Nesse momento, há a separação da pele e da semente. E o suco do tomate, ele vai para a concentração, que é um concentrador. Nada mais é do que retirada a água do tomate. Para trabalhar somente com a polpa, transformar isso daí em polpa, que é a nossa matéria-prima, onde é colocado, acrescentados os ingredientes para transformar em molhos, em extratos, em ketchups, conforme a nossa necessidade. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje tratando do aproveitamento de resíduos industriais. Além de barra de cereal, madeira e óleo, as sementes residuais da produção de atomatados também podem dar origem a uma deliciosa sopa para boneca. Ou então, elas devem ser plantadas, já que semente se planta. Para a Luísa e o Pedro, essas são as formas mais adequadas de se aproveitar os resíduos gerados na fabricação de ketchup. Chegou a hora de cutucar o casulo de ideias. Meu nome é Luísa Castro de Freitas e eu tenho 6 anos. Meu nome é Pedro Cardoso e eu tenho 5 anos. O que é a indústria? É uma coisa que as pessoas entram dentro e ficam, tipo, pedalando. Tem pessoas e tem máquinas lá dentro. O que você acha que elas fazem? Lava roupa, lava short, lava camisa, lava cueca. E o que você acha que é feito o ketchup? Ketchup é feito tá passar no pão e tá comer, a gente sentir o sabor das coisas. Mas do que ele é feito? Ele é feito de ketchup. É? Tomate. E como que você acha que é feito o ketchup? Eles pegam o tomate e aí? Aí formam ketchup. Na hora de esmagar vai sobrar um negocinho que não vai utilizar. Semente, casca. E aí, o que faz com esse material? Esse material é só ir lá e jogar fora, por causa que, na minha opinião, é isso. Semente tem que plantar. A casca dá pra comer. Ó, você não pode jogar fora. Você tinha que arrumar uma utilidade para esse material. O que você faria com ele? Eu ia fazer alguma coisa para as minhas bonecas. Uma sopa de legumes.
Qual que você acha que é a importância de pegar esse material e aproveitar ele de alguma forma? Eu acho que por causa que as coisas eu tenho muito dó. Aí a gente vai lá e não fica jogando no lixo não, por causa que assim a gente gasta. Professor Nelson, essas sementes residuais, né, da produção de atomatados, elas podem ser plantadas novamente, como disse o Pedro? O Pedro e a Luísa tem aquilo que todo pesquisador precisa ter, criatividade e sem limites. Então, todo pesquisador precisa pensar como criança. Não deve haver limites para as ideias. E, realmente, a primeira coisa que nós tentamos fazer foi utilizar essas sementes para ver se nascia alguma, se realmente elas podiam germinar ainda, né? Mas, infelizmente, Pedro e Luísa, infelizmente, essas sementes elas passam por um processo de aquecimento a cerca de 90 graus Celsius, que acaba inativando a possibilidade de elas germinarem novamente. Então não há como replantar, não há como plantá-las e obter com isso novos frutos. Wellington, os resíduos orgânicos, né, como a casca e a semente de tomate, eles também podem ser nocivos, né, ao meio ambiente, não só os resíduos químicos. De que forma? Por quê? Resíduos orgânicos em altas concentrações e descartados de forma irregular, inadequada, por exemplo, no solo, eles podem alterar o pH local, eles podem embolorar, criar fungos, eles entram em decomposição, são fontes de atração de vetores, de insetos, odor, ou seja, são vários fatores e vários aspectos que o resíduo orgânico descartado de forma irregular, ele pode se transformar em um mal para a sociedade e um mal para o próprio homem. Descartado dentro de um rio, por exemplo, de um manancial, ele pode comprometer toda a ictiofauna local. Descartado em um lote baldio, de maneira irregular, ele vai comprometer toda a vizinhança local, desde odor, atração de inseto, atração de vetores, levando inclusive óleo para o solo, que é um contaminante, certo? Então são vários aspectos que implicam em degradação ambiental, em poluição visual, relacionados ao descarte inadequado de resíduo orgânico. O resíduo orgânico ele não é mais simples do que o resíduo industrial, do que o resíduo tóxico. O que vai determinar é a forma como ele é gerenciado e qual o destino dado a esse resíduo. Por mais que ele pareça ser um resíduo mais fácil de se tratar, se ele tiver um manejo de forma inadequada e uma destinação irregular ou até mesmo irresponsável, ele trará danos à sociedade e ao meio da mesma forma, do mesmo jeito. O aproveitamento dos resíduos faz parte da chamada sustentabilidade industrial. Explica pra gente o que vem a ser isso. Sustentabilidade industrial, na verdade, é sustentabilidade econômica, e para que as empresas tenham sustentabilidade econômica, hoje, atualmente, elas têm que atender uma série de requisitos ambientais e sociais, socioambientais, podemos dizer assim. Com relação à gestão de resíduos, todas as indústrias, todos os processos produtivos, eles têm que se readequar para evitar a geração de resíduos, evitar ao máximo que seja gerado resíduo, seja na indústria alimentícia, ou seja na indústria automotiva, enfim. A intenção é que, para que se evite a geração do resíduo, e isso gere custos para a empresa, gere problemas, tenha que se criar novos processos produtivos para que haja a destinação ambientalmente adequada. Mesmo trazendo todos esses problemas, as empresas têm que se atentar que isso também não é só um custo para ela. Na verdade, ela acaba por criar novas fontes de mercado, novos nichos de mercado e uma aproximação muito grande, por exemplo, com o setor, com a universidade, com os centros de pesquisa, porque é ali que vão se descobrir novas alternativas para esse setor que, normalmente, historicamente, é acostumado a produzir em uma escala linear, consumir, vender, utilizar e simplesmente descartar, sem responsabilidade ou sem até mesmo conhecimento de para onde que esse resíduo está indo, se ele está sendo destinado de forma correta ou não. Professor Nelson, e essa medida, né, esse aproveitamento dos resíduos, essa pegada sustentável acaba gerando uma propaganda positiva para a própria empresa, não é isso? Sim, na verdade hoje, tanto o governo quanto a sociedade sofrem muito os impactos. O primeiro, o impacto econômico, e o segundo, o impacto ambiental da disposição de resíduos de forma inadequada no meio ambiente. Uma situação ideal hoje seria que, ao invés do governo ter que despender recursos financeiros para coletar o que nós chamamos de lixo, na verdade a situação ideal seria que nós tivéssemos empresas que processassem esse material
e que disputassem entre si, na forma de uma concorrência, a oportunidade de coletar esse lixo das cidades, das empresas, do comércio. Com isso, nós teríamos o governo ganhando e não perdendo dinheiro. E a sociedade tendo um impacto menor da disposição desse material. Infelizmente, ainda falta a concepção de que o que nós chamamos de lixo, na verdade, é um dinheiro jogado fora. É algo que nós não estamos aproveitando. Para as empresas, existe inclusive uma pesquisa na Europa que diz que o consumidor aceitaria pagar até 15% a mais do preço dos produtos se soubessem que eles possuem sustentabilidade ambiental. Então as empresas estão procurando isso hoje. Nós temos em Goiás as indústrias têxtil, a automobilística e alimentícia que têm procurado muito a universidade para fazer isso. O que falta um pouco é uma ponte entre o que a universidade faz e o que a empresa precisa. A empresa normalmente não sabe o que a universidade faz. Então aí, empresário, industrial, assistam a TV UFG e suas parceiras, venham conhecer o que a universidade faz, porque nós temos muitas soluções para levar o desenvolvimento social, econômico e ambiental da sua empresa. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor Nelson Antoniossi no nosso programa. Muito obrigado, professor, pela presença. Eu que agradeço. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, por favor, acessem o site www.lames.quimica.fg.br. Lá tem um e-mail nosso de contato, tem telefone e nós estamos à disposição para tanto formar novas parcerias com empresas e com outros setores, quanto para atender as dúvidas que a comunidade em geral tenha. Obrigado, agradeço também a participação do gerente da AMA, Wellington Heberlin. Obrigado, Wellington. Eu que agradeço, é um prazer, em nome da AMA, participar do programa Viver Ciência e nós agradecemos a TV UFG por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube. Até a próxima.